Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto, você está no meu canal. Esse canal tem como propósito falar um pouco de tudo, né? Falar um pouco de filmes, livros, discos, teologia, filosofia, assuntos diversos. Espero que você se sinta bem. Se você gostar, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários também, trazendo sua opinião, deixando seu posicionamento sobre os assuntos que eu trago aqui. Vamos conversar um pouco sobre isso. E o vídeo de hoje eu quero conversar um pouco sobre a dicotomia ou a tentativa de juntar ciência e religião. O título do vídeo é O Diálogo entre Religião e Ciências é Possível? Bom, veja, a minha opinião, durante o tempo, ela foi se consolidando sobre esse assunto. Eu sempre gostei muito de ciência, a minha, o meu objetivo no começo da minha vida acadêmica, na verdade, assim, o meu desejo, quando fui fazer a época do vestibular, era fazer física, né? E como não tinha física no período noturno, eu tinha só na Universidade Federal e mesmo na Católica aqui, se não me engano, na época era só período diurno, eu acabei não fazendo e fiz matemática, fiz um período de matemática, acabei parando e depois entrei para a teologia, uma outra vertente que me interessava também. Desculpe, mas eu sempre gostei muito de ciência, sempre li muito revistas, Ciência Hoje, que é uma publicação nacional, a Científica American. Então eu sempre li muito sobre ciência, livros, revistas, sempre tive bastante antenado com alguns assuntos relacionados à ciência. E o que eu acho com relação a esse diálogo é que se tenta forçar uma espécie de conjunção entre religião e ciência, que são âmbitos diferentes da vida humana. Tá? Eu não digo que, e aliás, eu até acho que a ciência deve ouvir um pouco das questões relacionadas à espiritualidade e a espiritualidade também deve ouvir a ciência. Agora, eu não acho que seja necessário assim um diálogo que vai tentar juntar esses dois saberes. Eu acho que não é por aí essa questão, porque são âmbitos diferentes, são metodologias diferentes, são objetivos diferentes. A ciência tem o objetivo de explicar o mundo como ele é na sua materialidade. Então, a ciência é bem delimitada, tem um método e uma metodologia própria e um discurso próprio, que é um discurso científico, do objetivo de conhecer a materialidade sem ter que lançar mão de conhecimentos esotéricos. Obviamente que para a ciência o objetivo dela, afinal, não é provar ou não provar que Deus existe ou não existe. Esse não é o objetivo da ciência e não está dentro das suas preocupações. A preocupação da ciência é entender como o mundo funciona e também tentar explicar como se deu a origem do mundo tal como nós estamos presentes nele, né? A partir dessa materialidade, a partir da explicação dos fenômenos físicos. Se a ciência vai conseguir isso ou não, é um caminho que ainda está aberto. A ciência, dentro do seu método e dentro da própria capacidade da compreensão do mundo pelo ser humano, a ciência também tem a sua limitação. A ciência não é algo ilimitado. A ciência tem a sua limitação. A crítica de Kant, a forma como nós podemos conhecer, ela ainda é válida e tem muito peso nisso, da forma como nós podemos compreender a ciência. A espiritualidade já é um outro âmbito. A espiritualidade, ela obviamente, ela teve nos seus primórdios, ela nasceu inclusive como uma explicação que o homem dá para a criação do universo, né, a partir daquilo que ele olha, então ele infere que deve haver um ser superior que criou tudo isso, mas isso não é passível de comprovação.
né? Tanto é que a ciência, a fé a religião age pela fé, né? E a ciência deve, pelo menos, tentar agir pela racionalidade, pelo método científico, tá? E olha, o objeto de estudo das duas são diferentes também. Então, a religião deve estar mais preocupada com essa questão de entender a partir da tradição e dos documentos antigos essa espiritualidade humana, né, que é vinculada à compreensão de que há um ser maior, um divino, e aí entender as implicações éticas, morais para o mundo, né, para a vida humana. Então, esse é um foco da religião. A religião não quer explicar como que Deus criou a matéria. Ela não pode explicar isso. Não é objeto dela. Ela não tem ferramentas para isso. Quem tem ferramentas para isso, é preparado para isso e tem metodologia para isso, são as ciências. As ciências físicas, as ciências matemáticas, as ciências biológicas estão nesse âmbito. Né? Claro que a filosofia e a religião podem e devem ouvir o que a ciência diz, assim como a ciência deve ouvir as pontuações que tanto a filosofia quanto a religião fazem ou deveriam fazer sobre as consequências éticas, morais para o ser humano, sobre as implicações do desenvolvimento técnico-científico, por exemplo. Então, eu acho que se há um âmbito que deve haver esse diálogo, é nesse âmbito de entender quais são as contribuições que uma pode fazer para a outra. A ciência pode fazer contribuições a partir do momento em que a religião olhar para aquilo e tentar entender as implicações que aquilo que a ciência fala tem para o mundo espiritual, para o mundo das relações humanas, para o mundo da relação que o ser humano faz com essa divindade que a religião se propõe a ser um caminho. Né? E a ciência deve ouvir a religião com o objetivo de entender também as implicações que as suas descobertas, que o desenvolvimento técnico-científico podem causar para o ser humano. Que implicações tem para a espiritualidade humana ou não. Então, nesse âmbito pode haver um diálogo, mas não no âmbito dos objetos de estudos propriamente de cada um. Né? O objeto de estudo da ciência é apresentar explicações técnicas, científicas sobre as questões da materialidade do mundo, tudo aquilo que acontece no mundo, e na tentativa última do caso de tentar explicar a origem disso tudo, a origem do universo, que está em aberto. Se nós conseguiremos ou não, é um ponto em aberto que ainda, do meu ponto de vista, não se pode afirmar com certeza. É claro que os cientistas sempre vão tentar isso. E o objetivo da religião não é explicar como Deus criou o mundo, a partir da fé, explicar as implicações que existem para o ser humano a partir desse conceito de Deus. Então, mediado pela religião, pela tradição, pelos dogmas da religião. Então, essa é a minha opinião sobre essa tentativa, né, muitas vezes de forçar, porque às vezes nem se sabe o que quer dizer com esse diálogo entre religião e ciência. Espero que tenha gostado. O que você acha disso? Qual é a sua opinião? É possível esse diálogo? Até que ponto? Quais são as limitações e quais são as implicações desse diálogo entre fé e ciência, entre religião e ciência, e como que isso pode contribuir para um desenvolvimento mais harmônico do ser humano? Fico por aqui, deixe a sua opinião, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até mais.